Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o reino Animalia ou Metazoa, ou ainda reino dos metazoários ou reino dos animais. Antes de começarmos esse reino, eu quero que você relembre que os seres vivos são divididos atualmente em 3 grandes domínios: domínio das árqueas, domínio das bactérias e domínio dos eucária, domínio eucário ou domínio dos eucariontes. O domínio das árqueas tem as árqueas, o domínio das bactérias tem as bactérias. Nesses 2 domínios há seres procariontes. E no domínio eucário nós temos os seres eucariontes. O domínio eucário está dividido em reino vegetal, reino protista, reino plantae e reino animalia. Então o reino animalia é o último reino que nós vamos ver, dentro do domínio então eucária. Um ser, para ser considerado animal, ele precisa ter 3 características. Ele tem que ser pluri ou multicelular, quer dizer que ele tem que ser formado por mais de uma célula. Se ele for formado por uma única célula e tiver as outras características, ele vai para o reino protista. Aqui, obrigatoriamente, os animais são formados por mais de uma célula. São multi ou pluricelulares. Obrigatoriamente, um animal possui células eucariontes, células que possuem núcleo verdadeiro, células que possuem carioteca, células complexas e completas. Uma célula, então, que possui uma riqueza de organelas e que possui um núcleo delimitado. E todo animal é um ser heterótrofo, quer dizer que ele não é capaz de sintetizar o seu próprio alimento. Então, para ser animal, ele tem que ter essas 3 características. Tem que ser pluri ou multicelular, as suas células precisam ser eucariontes e ele precisa ser heterótrofo. Pessoal, é importante relembrarmos como é que os seres vivos se reproduzem para a gente entender também a reprodução dos animais. Entre os seres vivos existem 2 tipos de reprodução. Temos a reprodução assexuada e temos a reprodução sexuada. Nos 2 tipos de reprodução há vantagens e desvantagens. Vou começar falando da reprodução assexuada, uma reprodução sem sexo, uma reprodução sem união de gametas. Na reprodução assexuada são gerados clones de si mesmos, são gerados cópias de si mesmos. Não há variabilidade genética, não há alteração genética, os indivíduos possuem as mesmas vulnerabilidades e isso é uma grande desvantagem, porque se algo atingir um do grupo, poderá atingir todos, porque todos têm as mesmas vulnerabilidades. Essa é a grande desvantagem, mas a grande vantagem ou as grandes vantagens é que é uma reprodução muito rápida e que não depende do outro para acontecer. Na reprodução sexuada, mais comum entre os animais, nós temos então uma união de gametas de indivíduos diferentes. Esses gametas são haploides, então macho e fêmea produzirão esses gametas. Machos e fêmeas haverá a cópula e eles terão então essa união desses gametas. Essa união de gametas é chamada de fecundação e há muita variabilidade genética. Cada filhote, cada indivíduo, ele é único, porque ele vem da união de gametas de indivíduos diferentes. Então, vantagens da reprodução sexuada é a variabilidade genética, produzir indivíduos únicos. Desvantagens: depende do outro para acontecer e é uma reprodução muito mais lenta. Tipos de fecundação. Como é que esses gametas podem se unir, né? Se o indivíduo tem reprodução sexuada, como é que acontece essa fusão entre os gametas? Essa fusão, essa união entre gametas, nós chamamos então de fecundação. A fecundação pode ser interna, externa ou cruzada. Fecundação interna é aquela que acontece dentro do organismo, geralmente da fêmea. Temos os répteis, as aves, os mamíferos com fecundação interna. Então, geralmente, o macho libera os gametas dentro da fêmea e a fusão desses gametas acontece dentro dela. Em nós é assim.
Na fecundação externa é aquela em que acontece fora do organismo. Esses indivíduos precisam da água para que a fecundação aconteça. Então, se libera gametas na água, gameta feminino e gameta masculino. Esses gametas se encontram na água e a fecundação acontece ali. Ovos sem casca, extremamente frágeis, que dependem da água para o desenvolvimento do embrião. Na fecundação cruzada, aí nós temos troca de gametas. Indivíduos que possuem sistema reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo, mas que não são capazes de realizar uma autofecundação. Então, por exemplo, a minhoca, ela tem os dois sistemas reprodutores, só que ela não se autofecunda. Ela precisa de uma outra minhoca para que elas consigam trocar gametas e as duas saírem fecundadas dessa relação. Então, na fecundação cruzada, entre aspas, as duas saem grávidas após essa cópula. Há uma troca de gametas porque esses indivíduos não conseguem realizar a autofecundação. Os tipos de espécies que nós temos entre os seres vivos são as espécies monóicas ou hermafroditas e as espécies dioicas. Espécies monóicas ou hermafroditas, mono significa um, oico ou oica significa casa. Então é quando só existe uma forma sexual dentro da espécie. Só há uma forma sexual. Isso quer dizer que os indivíduos possuem os dois sistemas reprodutores no mesmo organismo, o feminino e o masculino. Exemplo, a tênia, que é um verme achatado, plateuminto, parasita intestinal, também chamada de solitária, porque ela sozinha realiza a autofecundação. E temos a minhoca. A minhoca não é capaz de realizar autofecundação, ela realiza uma fecundação cruzada. Mas tênia e minhoca são monóicas ou hermafroditas, têm os dois sistemas reprodutores no mesmo organismo. Isso quer dizer que só há uma forma sexual dentro da espécie. Nas espécies dioicas, existem duas de dois oicocasa. Há duas formas sexuais e cada organismo ou é macho ou é fêmea. Então, há duas formas sexuais na espécie. Quer dizer que há machos e fêmeas individualmente. Nós somos assim, por exemplo. Tá? Então, espécie monóica é aquela em que só há uma forma sexual. Cada indivíduo tem os dois sistemas reprodutores. E dioica é quando há duas formas sexuais, onde cada indivíduo possui apenas um único sistema reprodutor. Ou ele é macho ou ele é fêmea. Os tipos de desenvolvimento nos vertebrados podem ser desenvolvimento do tipo ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. Ovíparo, quando põe ovos. Esses ovos podem ser com casca ou sem casca. Se põe ovo, é ovíparo. Peixes, anfíbios, répteis e aves. Peixes e anfíbios com fecundação externa, mas ovos gelatinosos são ovos que se desenvolvem independente da mãe. E répteis e aves, ovos também com casca, deixados no ambiente, às vezes são chocados, outras vezes não, mas são ovos. Põe ovos ovíparo. Vivíparo, quando os embriões se desenvolvem dentro da mãe e nascem por um processo chamado de parto. Os mamíferos são assim, por exemplo, nós, vivíparos. E ovovivíparos é quando os embriões se desenvolvem dentro de ovos dentro da mãe. Não são ovos, assim, arredondados, como a gente conhece da galinha, de codorna. Geralmente são ovos bem achatados. Isso acontece com algumas espécies de peixes e algumas espécies de répteis. Algumas serpentes são assim e os tubarões são assim. Então, os filhotes do tubarão se desenvolvem dentro de ovos achatados dentro do corpo da fêmea. E aí, dentro desse corpo dessa fêmea, quando o filhote está pronto para nascer, pode acontecer duas situações. Ele pode nascer dentro dela,
abrir a casca do ovo dentro dela, nascer e depois ela expelir essa casca do ovo, ou pode acontecer dela expelir esse ovo, que é meio achatado, e na água o filhotinho rompe a casca e sai. Há histórias reais, imagens até, de filhotes de tubarão mais avançados, mais desenvolvidos, que se desenvolveram e nasceram dentro da mãe e comeram os irmãos dentro dela. Então, ovo vivíparo é quando os embriões estão dentro de ovos dentro da mãe. Alguns peixes e alguns répteis passam por isso. E aí a gente vai finalizar com uma atividade, 5 exercícios de tudo isso que eu comentei. Você vai, com as suas palavras, escrever no seu caderno. Questão 1. Cite e explique as principais características de um animal. Vai falar lá, pluricelular, eucarionte, heterótrofo. 2. Apresente uma vantagem e uma desvantagem da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. 3. Explique os tipos de fecundação que existem e exemplifique. 4ª questão. Explique o que é uma espécie monóica e uma espécie dioica e exemplifique. E a 5ª e última diz assim, eu peço para você, em relação ao desenvolvimento dos embriões, como os animais são classificados? Explique. Pessoal, é isso. Ótimos estudos para vocês, tudo de bom. Assim que eu fizer as avaliações, eu vou comentar detalhadamente tudo que vai cair para você se preparar, estudar e ser bem-sucedido, tá bom? Grande beijo para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.